Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos tudo sobre nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e a Maura eu tenho a Camponeusa e a Luísa para comentarmos o terceiro episódio da quinta temporada da Corrida das Blogueiras, que foi ao ar nesta terça-feira, 21 de novembro, pela Dia TV e o canal Diva Depressão no YouTube. Oi queridas, estão animadas para comentar a semana da Public Secrets? Hello, gente. Eu tô animada para comentar a corrida das blogueiras. Agora, o que aconteceu nessa Public Secrets, eu realmente gostaria de saber. Não, realmente, Ih! as expectativas, assim, não foram atendidas. Vamos só dizer isso. Aqui a gente vai falar. Como a gente falou, gente, enquanto o Pix não bate na mão da gente, a gente sai criticando, sai elogiando. Quando tu começa a elogiar demais todo mundo, ou o nível melhorou, ou um Pix bateu na nossa conta, né? Mas assim, a gente vai começar falando da eliminação da semana, que tivemos a segunda eliminada, que foi a Fada do Sonho, que de certa forma não foi nenhuma surpresa, já que semana passada, tanto eu como a Luísa que estava aqui, a gente tava já cantando essa bola que ela podia ser a eliminada da semana, mas ficou surpresa, a Luísa, com o resultado, achou justo ou achou injusto? Achava que ela deveria ficar mais uma semaninha. Olha, eu queria ver mais da Fada do Sonho, mas eu acho que pelo flop em si, e pela própria prova também, foi justa a eliminação. Então, sentirei falta, mas a beleza desse reality show é que não é jogo de vorazes. Então, quando a pessoa é eliminada, ela ainda vive. Você pode segui-la nas redes, acompanhar o trabalho, e é isso que eu vou fazer. Olha aí, é bom que a Luísa tá trazendo referências. Aí ela assistiu a Cantiga das Serpentes aí, ó. E É, tá com as referências na ponta da língua. E você, Neuza, o que achou da nossa fadinha sendo eliminada? Eu concordo também. Foi triste, mas infelizmente foi justo. Acho que era o momento, tanto pelo flop quanto pelo desempenho na prova. E é isso, gente. Acompanhar ela agora fora do programa, apoiar todo o corre dela, porque realmente a gatinha entrega no trabalho dela. Infelizmente só não entregou mesmo no episódio dessa semana passada. Fica aí sucesso pra nossa querida Fada do Dente. Como a Luísa falou, seguir as redes sociais dela, porque ela só saiu da competição, mas os conteúdos estão aí disponíveis para todo mundo. Agora vamos para a semana que está rolando. Bem, essa semana nós tivemos mais uma prova que é também super esperada, né? Não só pelo público como pelos participantes, que é a Public Secrets. E dessa vez os participantes foram divididos em duplas pelo Wilson, né? Que falou que tinha uma estratégia, deixar algumas pessoas que podiam se atropelar juntas. E se ele realmente tinha essa estratégia, ele conseguiu, porque alguns se atropelaram, né? E todos tinham que fazer uma publi em forma de live da Black Friday com os mesmos produtos. E é uma prova focada numa das novas patrocinadoras do programa, que é as Casas Bahia. E isso só mostra que com as provas com os novos patrocinadores, às vezes digamos assim, não é o objetivo alcançado, né, 100%, porque a gente teve com a Natura na primeira e foi um desastre coletivo. Na prova agora com as Casas Bahia teve um desastre, mas para alguns outros conseguiram se sobressair, todo mundo, né? Embora eles tivessem feito a live fictícia em dupla, eles foram julgados de forma individual. E ficou bem claro tanto na hora de um resultado aí do que quem vai pro flop, que a gente vai falar daqui a pouco. Eu quero começar, Luísa. 90% desse cast tem algum problema com o teor publicidade, campanhas e coisa do tipo. Isso é uma red flag no quesito reality show, principalmente em um como a Corrida das Blogueiras, né? sim. Gente, sinceramente, eu vou falar aqui, com todo o respeito ao elenco, todo o respeito a quem está envolvido na produção, aos meninos, etc. Vocês são pessoas ótimas. Vocês criam conteúdo que é uma maravilha. Não estamos fazendo essas críticas de acordo com o trabalho de vocês, mas sim com a entrega do reality. E vocês chegam na terceira semana, na primeira já não deu certo. Não aprenderam nada na questão da publi, gente? Pessoal, por favor, sabe? Eu fiquei mal de verdade. Eu fiquei mal de verdade, porque é uma coisa que, no fim das contas, acaba sendo essencial para a gente saber, sabe? Você tá lá criando seu conteúdo, uma hora uma marca vai falar: olha, estamos acompanhando você, achamos que o seu perfil tem tudo a ver com o nosso público-alvo, tem tudo a ver com a nossa empresa, vamos trabalhar junto, a proposta é essa, você faz esses materiais aqui, faz uma live, faz um Reels, faz alguma coisa e a gente vai te pagar este valor. Aí você chega e entrega essa pataquada? Gente, não.
Mas eu ainda vou tentar passar um paninho para eles, porque tem o negócio da dupla, né? Por mais que você goste da pessoa, às vezes na hora de trabalhar junto dá problema. Então, tem isso também. Esse micropano eu vou passar, mas, gente, se for ter mais prova de publi e conhecendo corrida, eu sei que vai ter, melhore, por favor. Eu tô torcendo por vocês. Não, e dá pra passar um pano no sentido de assim, a gente sabe que tudo pode gerar um caos ou uma performance não tão boa por causa do nervosismo, né, gente? Que principalmente é um reality show e tudo bem. Mas a parte que eu pego o pano e paro de passar é porque assim, gente, a quinta temporada de Public Secrets tá aí, né, desde sempre praticamente aparecendo, e por mais que ninguém saiba como será o teor da Public Secrets anualmente, né, porque pode ser tantas publis misteriosas como ser publis já estipuladas. Nesse ano foi diferente, que foi o mesmo produto para todo mundo, que eles tinham que dar aquele ar de que era inovação, que nunca tinha existido aqueles itens, etc. Mas dá para treinar em casa. Se você se inscrever para a Corrida das Sim. Blogueiras, você treina, porque por mais que você não acerte 100% do que vem, pelo menos você já vai estar preparado para criar alguns pontos, ter noção de algum roteiro. Gente, eu nunca fiz publi na minha vida, mas eu treinaria todas as provas da Corrida das Blogueiras, menos maquiagem, porque eu acho que para isso eu nunca vou ter vocação, né? Mas eu treinaria, porque você pode marcar, tipo, pega um relógio, marcar 1 hora, 45 minutos para você desenvolver uma publi de X coisas, porque você pode ter muita coisa que pode se aproveitar na hora que você vai estar no reality, mesmo com nervosismo, mesmo com tudo, porque infelizmente a gente sabe que você só tem aquele tempo para demonstrar isso, e é uma vitrine enorme, né, porque é um canal com mais de 3 milhões de inscritos, né, que os episódios, por exemplo, o episódio da estreia até o momento tá quase chegando a 1 milhão de visualizações, e vai ser um episódio de estreia, a gente sabe que não foi um episódio bagunçado. Então, pra quem continuar acompanhando a temporada, vê que vocês conseguem entregar assim publis, mas 2 provas com publis, e algumas pessoas conseguiram derrapar, porque eu vi que muito que o público elogiou foi com base já em torcer favoritismo pelas pessoas, porque tinha gente que claramente não foi bem, o público tá dizendo que foi bem. Então, já parte isso, mas a empresa que contrata não quer saber, às vezes, muito disso, não. Se quer saber do seu desempenho ao vivo, né? Não quer que você trave, não quer que você se embole, não quer que você erre algum dado. Então, tem que ficar mais preparado, porque algumas pessoas não aparentam que se preparando para a corrida das blogueiras em si, né? E como eu falei, Public Secrets está aí todo ano, mas tem que se preparar, porque vai vir. Como a gente não sabe, mas tem que ter um certo preparo. E você, Neuza, o que achou aí desse comecinho aí de prova com eles não sendo tão bons em publis como a gente pensava? Ai, amigo, eu fico com medo real de, tipo assim, será que perdemos mais uma patrocinadora? Porque é frustrante, porque você imagina, tipo, essa empresa gigante, que é as Casas Bahia, eles estão emprestando-lhe a marca deles, porque, em certo nível, eles têm uma confiança pra onde que eles estão emprestando, sabe? Que vão ser pessoas que vão saber carregar uma publi. Que, querendo ou não, tipo, é o objetivo final da blogueira. Sabe, nem toda blogueira ela vai ser expert em maquiagem, em modas, em entretenimento, mas a publicidade é meio que o caminho para onde a gente tá mirando, sabe? É o objetivo final, é o ganha-pão, é onde vai entrar o dinheiro. Então, assim, você não ter essa firmeza na publicidade, que é o que a gente tá sentindo ao longo da temporada, né? Que, por falta de uma palavra melhor, tá sendo capenga sempre que é uma prova de publicidade. É muito triste você ver isso. Ainda mais é uma temporada com tanta gente que já tem um número bacana ali de seguidores, já tá fazendo o trabalho há um tempo. Então, teoricamente, são pessoas que já deviam ter isso consolidado, sabe? Essa noção de como fazer uma publicidade. Por mais que varie o produto, igual vocês falaram, né? Esse aspecto de tentar trazer uma novidade, algo que não existe ainda. Mas a malemolência na frente das câmeras, saber vender aquela coisa, já devia ter, sabe? Então é muito frustrante a gente assistir esperando isso, mas não recebendo, sabe? Recebendo um prato de miojo ali na frente. Então é triste. Eu queria que essa Public Secret tivesse continuado secreta. Eita, olha que o podcast hoje está prometendo. E como eu falei, né, eles foram divididos em duplas, e a gente vai fazer assim, a gente vai comentar dupla por dupla, com ordem no resultado, ou seja, a gente vai da melhor dupla até a considerada pior dupla, com base nos comentários dos jurados, e a gente vai dizer se achou justo as colocações, se achamos justos os resultados em si. Então a gente vai começar agora com a Ive e a Luna, que foi a dupla com o melhor resultado, já que a Ive foi também a vencedora da prova. E aí, Luiz, o que você achou da dupla campeã, assim? Porque por mais que a Luna não tinha vencido, ela estava com a pessoa que venceu. Olha, realmente, para mim, elas foram as maiorais nessa.
As amigas góticas entregaram tudo, de verdade. É uma coisa que até que eu tô falando assim, foi uma pataquada e tal, mas pelo menos teve gente que entregou. Eu gostei que a Luna, como é que diz? Pra mim, eu acho que ela só não ganhou porque eles queriam dar a vitória para uma pessoa só, porque senão caberia lindamente ela também ser campeã. Ela conduziu bem a parte dela. A Ivy brilhou bastante, falou ali da filha dela, que é difícil cuidar da criança e fazer comida, e tem que ficar de olho, tem que dar banho, piripi, piripi. Então, eu acho que elas conseguiram entregar um ótimo resultado. E fica aqui o recado para as duas. Se elas resolverem abrir o canal das Amigas Góticas, eu estarei dando o meu view, a minha inscrição e o meu like. Ai, gente, eu concordo. Foi muito bacana de assistir as duas, principalmente ver essa jornada de ascensão da Luna, principalmente, né, que tá vindo aí de 2 flops. E do nada já tá, assim, uma jornada de vitória, ouso dizer. Mas foi muito bacana ver a entrega delas, achei muito natural, sabe? Igual a Luísa comentou, né? A gente reclamou bastante da prova num geral, mas, tipo, essa dupla em específico, eu acho que caberia uma vitória dupla totalmente. Foi muito bacana ver a entrega delas. Entregaram todos os pontos, né, que estavam sendo pedidos no briefing, dentro do tempo. Trouxeram uma associação, assim, bacana para quem tá assistindo, igual a Ivy trouxe a coisa da maternidade, né, da filha dela. Então, assim, realmente foi merecido e foi justificado a vitória da Ivy. E foi muito bom, foi muito bacana de assistir. Uma coisa que eu gostei foi porque a interação delas saiu de maneira orgânica, né? A gente sabe que elas ensaiaram, mas parecia muito orgânico que a live estava acontecendo de verdade ali. E a Ivy se comportou muito bem, assim, no sentido de que estava pronta, né? Se ela fosse uma apresentação individual, por exemplo, e o prêmio fosse aparecer no feed das Casas Bahia, a dela seria ótima sozinha, né? Então, assim, então ela conseguiu brilhar, ela conseguiu dar uma volta por cima, tanto ela quanto a Luna. E a Luísa falou isso que não deram as duas vitórias. Podiam ter dado, já que a primeira semana não teve vencedor, né? Aí teria, tipo, o terceiro episódio com 3 vencedores, né? Não vencendo 3 nessa prova, mas até agora teriam 3 vencedores, né? Então, pra ficar. Não ficar com certo toque e ter, tipo, 4 episódios, quarto episódio semana que vem com 3 vencedores só, tipo, ih, cadê mais um vencedor aqui? Tá faltando, né? Mas eu acho que uma coisa que tem que ser dita também sobre elas é que elas conseguiram trazer uma das poucas duplas, se não for a única, que conseguiu realmente dar aquele ar de que os produtos não existiam. Né, de que era novidade, que pela primeira vez no mundo aqueles produtos estavam sendo vendidos. E temos que falar também de uma coisa, de que eu vi muitas pessoas falando que a Ivy não merecia vencer porque ela tinha sido chata e etc. outras semanas, né, com base em lounge das blogueiras e tal. Por exemplo, eu semana passada mesmo levantei a bola de que as pessoas estavam não tão legais no lounge das blogueiras, mas todo mundo deveria assistir o reality show, não estou obrigando ninguém, mas deveria deixar um espacinho do coração aberto para ser surpreendido, porque, por exemplo, por mais que a Ivy não tivesse na minha torcida, nos meus tops de preferência da temporada, foi uma grata surpresa ver o quanto ela foi boa numa prova. Assim, depois de eu estar aqui na semana passada dizendo que ela deveria ser potencialmente eliminada da semana. Então aí, ó, ela deu a chance de dar uma reviravolta e ela foi muito bem articulada, assim como a Luna, depois de 2 flops seguidos, chegar ali, então as pessoas precisam reconhecer, podem não concordar com o resultado, tipo, eu queria que meu favorito tivesse vencido, mas reconhecer que quem venceu, realmente venceu a prova, né? Então a dupla foi muito boa, um destaque super positivo para elas, e eu espero que isso tenha servido para tanto a Luna quanto a Ivy continuar entregando mais, porque é isso que a gente quer nessa temporada, que os participantes entreguem um nível altíssimo, que a gente fique em dúvida tanto quem vai ganhar quanto quem vai perder na hora do flop, porque o nível vai estar sempre lá em cima, a energia vai estar sempre lá pro alto, como diria Lorelai Fox. A segunda dupla, né, que ficou com alto desempenho também, foi a Alissa e a Barbite, né, que é a dupla com o segundo melhor desempenho, que podemos dizer que foi que quase venceram, se tivessem melhorado umas coisinhas aqui e ali. E para você, Luísa, concordou com Alice e Barbite com esse alto desempenho da semana? Concordei super, porque na ordem das apresentações elas foram antes, né, da Ivy e da Luna. No momento que eu vi, eu pensei, cara, elas têm chance de ganhar, porque teve sim um deslize aqui e outro ali, mas no geral elas venderam bem os produtos, estavam carismáticas, souberam fazer, e, de novo, isso pega naquela crítica lá do começo. A gente está com um elenco que agora tem 10 pessoas. 40% do elenco só que está sabendo entregar a público é para se pensar. Mas
Sobre Barbie e Alissa, realmente elas foram muito boas. Eu adorei a energia delas juntas. Inclusive, foi um ponto que até a Barbie levantou bastante, que talvez o Wilson tenha botado elas duas juntas pensando, vai ser briga de titãs, que as duas têm personalidade muito forte, uma vai querer aparecer mais que a outra e vai dar ruim. E no caso, não deu. As duas se juntaram e fizeram história, fizeram uma coisa muito bonita, muito boa, e que se elas não tivessem errado em nada, eu acho que uma delas teria vencido. Ah, eu fiz as mesmas anotações que a Luísa também. Eu gostei muito da energia dela, gente, química de gostosas. Sabe, foi uma delicinha de assistir, até tudo que deu errado, tipo, que foi pouca coisa, deu pra passar despercebido ali, sabe? Elas estavam com energia lá em cima, realmente ficou parecendo aquela coisa de papo de amiga, sabe? Com uma publi disfarçada no fundo. Mas entregaram todos os pontos, salvo aquele destaque realmente da inovação tecnológica, né, da novidade. Mas foi bacana de assistir, tipo, foi bacana de ver o teórico tiro pela culatra, né? Se realmente a intenção foi desconcertar as duas justamente pelas duas personalidades grandes. Deu errado, ainda bem. E foi muito bacana de assistir. Realmente, se não fosse a entrega superior da Luna e da Ivy, teria dado a vitória pra elas também, com certeza. No lounge, o Wilson falou que tentou ajudar a Barbie, né? Mas aí até, de fato, depois que elas se deram bem, não sei se é 100% confiável, né? Porque é um reality show, né, gente? Cada um usa a estratégia que tem. E eu achei que foi uma boa semana para elas também. Eram duas pessoas que estavam precisando desse up. Principalmente a Alissa, que veio de um flop, né? Junto com a Luna. Mas eu acho que o que pegou de fato aí foram nervosismos e algumas travadas que ela deram, né? Porque também teve o fator que elas ficaram com o papel na mão e muito deu para ver que a Barbie tava lendo, né? Com a Alissa também lendo. Então isso dá aquela sensação para os jurados de que, né, não é legal numa live você tá lendo, tem que estar coisa mais dinâmica, orgânica, né? Uma coisa muito mais natural. Eu entendo algumas pessoas querendo a vitória de uma das duas, mas eu não concordaria que uma das duas tivessem vencido, porque acho que teve uma pessoa que de fato foi muito bem, que foi a Ivy, né? Mas foi bom para Alice Barbabicho, porque às vezes você não precisa vencer a prova para você ter a sua moral levantada. Esse alto desempenho delas é o suficiente para elas, né, quererem entregar cada vez mais e destacar mais. Você vai ter um cuidado aqui e ali, porque, né, derrapou o nervosismo, mas eu acho que esse top 4, que foi salvo, assim, por coisas mais positivas que negativas, conseguiu dar um ar de que, tipo, olha, tem alguns diamantes aí querendo ser lapidados que podem surpreender na temporada e podem trazer mais dificuldade para os jurados nas próximas semanas. Então, elas foram boas e espero que continue evoluindo também, porque eu quero chegar uma semana aqui comentando um episódio completamente bom. Agora a gente começa a ir para aquele lado mais um pouco nebuloso, que são quem foi salvo, mas por pouco não estava no flop, que é a dupla Vanessa e Disaster, que a dupla ficou salva bem no meio, nem quente nem frio, 0 graus. Mas e aí, Luísa, o que você achou? Porque foi daqui para frente que foi só para trás, né? Pois é, daqui pra frente foi só pra baixo. Gente, assim, eu gostei do começo deles. A Vanessa puxar, tipo, o fato do desastre estar com a roupinha de mulher gato preta na live da Black Friday. Achei interessante. Começaram bem, eu tinha expectativas, mas é como a gente sempre diz, né? Melhor criar codorna do que expectativa. Me frustrei, me frustrei. E fica também aqui o recado pessoal que vai entrar nas próximas temporadas. Até para mim mesmo, para chegar no que vem, se eles abrirem a inscrição da sexta temporada, eu for chamada, eu vou ouvir esse episódio. Planeja o look da Public Secrets. Um look ok, sabe? Pega a cor, talvez, da marca que for ser patrocinada, até chamarem, provavelmente a gente já vai saber quem são os patrocinadores. Separa um look básico. Que aí, por exemplo, digamos que era uma. Vamos dizer que era uma marca de ração para cachorro. O desastre vestido de gato ia dar ruim, gente. Digamos que um dos produtos que era para fazer ali era alguma coisa voltada especificamente para cachorro. Desastre vestido de gato. Tá certo. A Vanessa com a máscara, ainda bem que ela tirou na hora de apresentar. Mas imagina se fosse, gente, é isso aqui, vocês vão se apresentar agora, sem preparação, sem nada, valendo.
que quer fazer? Nada. Então, manerem nos looks. Vocês não são os looks que vocês apresentam. Vocês são muito mais do que isso. E a gente quer ver esse muito mais. Então, é o que eu digo. Eu fiquei frustrada porque eu criei expectativas no começo. Já dizia o Pequeno Príncipe, né? Tu te tornas extremamente responsável pelas expectativas que crias, né? A adaptação que eu sempre faço aqui no podcast, eu adoro dizer isso no MasterChef. Mas eu achei que aqui foi um mix de sensações, porque eu fiquei um pouco mais desapontado com a Vanessa, que eu esperava mais dela. Do Disaster, eu sabia que esse jeito eufórico dele podia prejudicar, e fica aqui um parênteses já dando uma pontinha de Lounge das Blogueiras, que eu prefiro o Disaster com aquele quase um minuto que ele falou sério no Lounge das Blogueiras. Porque, não sei, eu não quero ofender Disaster, não quero ofender nada, mas fica um pouco over. Eu sei que cada um tem sua personalidade, isso tudo, mas se ele conseguiu falar um pouco mais sério, ele consegue falar um pouco mais sério sem precisar ficar muito eufórico, muito over. Eu acho que tá beirando isso. E eu acho que essa dupla só não foi pro flop porque a primeira dupla, que a gente vai chegar daqui a pouco nela, excedeu o tempo. E quem assistiu os episódios de bastidores de Corridas Blogueiras que a Dia também solta no YouTube, vê que é uma coisa que eles não admitem muito isso, que é excedeu o tempo, tá praticamente com os pés no flop já. Então, é uma dupla que eu botaria os 6 no flop, gente, tranquilamente. Não tô nem aí, é assim aquele, né? Mas eu acho que eles podiam ter feito, sei lá. Isso dos looks com a Luísa, eu concordo, por mais que eles não saibam, né, qual é o tema e qual vai ser a prova. Mas a frase que você falou, Luísa, foi muito pertinente, que eles não são os looks que eles trazem. Eles trazem looks muito elaborados. Gente, não precisa disso. Vocês podiam usem as suas redes sociais para esses looks. Sejam um pouco mais básicos para os looks conseguirem casar com os desafios, porque às vezes pode destoar tanto que pode atrapalhar mais do que ajudar. Se for um look que tinha que tirar foto, nossa, se for garota da capa, tem alguns looks ali que não podem funcionar. Né, porque a garota da capa, com um item que pode cair para você, aquele seu look pode destoar completamente e prejudicar bastante. Então, ver roupa mais básica que nem o Wilson. O Wilson veio com um pouco mais básico na medida do possível, né? Porque ninguém é tão 100% básico ali pra ver o que pode ser entregue, porque eu acho que atrapalha mais. E essa dupla aí ia se atrapalhar muito se eles não pudessem tirar alguns apetrechos dos looks deles e perdeu a chance, porque como mulher gato, assim, o desastre poderia ter entregue é uma coisa bem melhor. E até ouso dizer, Luísa, que se fosse com um comercial com ração para cachorro, se ele tivesse uma sagacidade e tenacidade, daria para funcionar de mulher gato também, viu? Porque pra dizer que até gato come essa ração. Por mais que eu acho que seria um dom disso, porque gato não come ração para cachorros. Exatamente. Mas e você, Neuza, o que achou dessa dupla aí? Concorda comigo com a Luísa ou você achou que eles foram bem e a gente que tá criando caso? Ai, gente, eu concordo, principalmente com a questão dos looks, sabe? Corrida das Blogueiras não é um reality que é conhecido por o look pesar tanto na hora da deliberação. Então, acho que apostar num look mais sóbrio, mais safe, podendo construir, sabe? Podendo elaborar ele no estúdio, se for necessário, se for o que a prova pede, é uma aposta um pouco boa, sabe? E safe, assim, é a palavra da vez, né, pra dupla, pra Vanessa e o dublador do CB das Casas Bahia. E assim, eu não achei terrível, sabe? Não foi uma atrocidade. Foi incrível também, não foi, sabe? E não é nem que eu não esperasse muito dos dois, sabe? Esperava um pouco mais da Vanessa, esperava um pouco menos até do Disaster, porque assim, numa prova tipo Public Secrets, dentro do elenco, não são as primeiras pessoas que eu penso no case de sucesso. Então, assim, eles entregarem uma performance safe, assim, é o que é esperado. Então, assim, fiquei feliz que pelo menos eles entregaram a prova, entregaram os pontos necessários, né, do briefing, de uma forma até natural. Eu gostei da forma que eles a dicção, bacaninha aqui. Gostei da forma que eles driblaram com os erros, sabe? Eles não deixaram afetar tanto. Ficou evidente os erros, mas não é uma coisa que destruiu a performance deles. Pra mim foi legalzinho. Foi legalzinho de assistir. Agora a gente tá chegando nas duplas que tiveram de fato erros, né? Assim, que erros mais visíveis, tanto que resultou em flops, que agora a gente vai falar da Ela e do Sadrak, que foi a dupla com baixo desempenho, porém a Ela se salvou, né? Já que eles queriam fazer um flop com 3 pessoas, provavelmente que é o flop raiz, sempre são 3 pessoas. E aí, Luiz, o que você achou? Porque aqui foi como ele teve a primeira tela azul que deu na cabeça, que foi a do Sadrak, ele falou no meio da apresentação. Gente, toda solidariedade a ela. Pelo amor de Deus. Sadraque, eu te adoro. Mas é o que falaram até no lounge, né? Já vou puxar isso também. Quando você tá numa live e algo dá errado, você não tem tempo para travar. Você não tem tempo para ter tela azul. Tenta puxar para alguma coisa,
E no caso eles ainda estavam em dupla, né? Eu senti que a ela tentou puxar. Eu achei que a ela trouxe a questão ali da escova. Ela podia ter feito uma coisa a mais com a coisa da peruca. No momento que ela tirou a peruca para falar, também dá para passar em cabelo afro que está mais curtinho. Ela podia ter pego e falado, gente, essa escova aqui tem. Eu não sei qual era o modelo de escova, mas eu acho que essas escovas agora elas têm a coisa de regulagem de temperatura e tal. Então ela podia falar, essa escova aqui, ela vai numa temperatura que dá para você modelar uma peruca sem estragar a fibra. Ia ser assim, genial, genial. Então, eu acho que ela perdeu algumas oportunidades, mas eu acho que é porque ela estava nervosa, que ela estava tentando segurar não só a si mesma, mas também Sadraque. Sadraque, eu te desejo tudo de melhor. Fiquei chateada, estou chateada, mas eu entendo que, né, nervosismo, quando vem, a gente não consegue conter, mas fica de aprendizado, né, para o futuro aí. Então, eu fiquei triste de verdade. Se nas outras vezes eu fiquei decepcionada, com eles eu fiquei triste porque eu me apeguei. E eles ainda tiveram a, a brilhanteza de fazer uma jingle, tá? Foi assim, eles tinham tudo para dar certo, só que deu tudo errado. Gente, pequeno parênteses aqui pra falar que eu tenho aquela escova e ela acaba com o meu cabelo. Porém, não é original das Casas Bahia, então Casas Bahia manda uma original aqui pra mim pra eu testar se ela acaba com o meu cabelo ou não. Mas sobre o desempenho da dupla, né, da Ela e do Sadraque, foi triste. Foi bem triste, principalmente porque, pelo menos pra mim, eu já tinha colocado o Sadraque num pedestal, sabe? Eu já tava com uma expectativa muito alta pro desempenho dele ao longo da temporada. E foi muito angustiante assistir ele travando daquele jeito na prova e realmente entregando os pontos, sabe? Deixar um deslize. O deslize ele acontece com todo mundo, mas a forma como você reage a ele, realmente é o que determina o resultado final. E como diz a Bruna Braga lá em Drag Race, né? A gente só se decepciona com quem a gente espera alguma coisa. E eu realmente estava esperando muito dele. Mas foi, eu não vou dizer que foi feliz, mas foi uma sensação assim agridoce pra ela porque foi bacana ver o jogo de cintura dela, sabe? Principalmente por alguém que se diz introvertida, que é mais fechada, mais tímida. Ver que ela conseguiu realmente ter esse jogo de cintura, trazer o Sadraque de volta ali pra prova, né, na medida do possível. Eu acho que ela segurou muito bem o rojão que estava acontecendo ali no momento. Então, assim, feliz por ela por estar saindo ali da caixinha, né, da timidez, mas muito triste pelo desempenho no total do Sadraque. Concordo com tudo que vocês falaram, até na questão de expectativas. Eu pensei que seria surpreendido positivamente pela dupla, né? Porque eles são queridos, né? Eu pensei que ia dar uma coisa mais legal. Sendo que, infelizmente, não veio aí, o Sadrak travou, né? Não tinha muito o que ser feito. Ele não conseguiu, né, segurar e levar para outro lado, sabe? Ele, tipo, tentar trazer um humor pra travada que ele teve, porque até porque momentos são rápidos, mas a ela segurou e isso ajudou ela a se salvar. E fica, como a Neuza falou, um sentimento agridoce. Eu acho que só até pela agridoce, porque ela sabe que ela também ficou quase perto do flop, né? Se salvou porque conseguiu consertar um erro do Sadrak. Talvez se o Sadrak não tivesse errado, como é que seria a situação de avaliação? Será que a dupla ela e Sadrak ficaria melhor do que a dupla Vanessa e Disaster, né? Mas isso são os ICs e de IC só o Arif da Disney Plus que consegue trabalhar nessas várias variantes e variáveis. Agora a gente vai para a dupla que pior colocada, né, que é o Wilson e o Leone, que o Wilson tinha vantagem, né, de formar as duplas e eles excederam o tempo de 3 minutos que foi estipulado para cada live. E como eu falei no canal da Dia, quando ele posta nos bastidores, tem um filho falando que é quase imperdoável, né, estipular, passado o tempo, né. Então, Luísa, não teve muito o que ajudar, né, porque por mais que eles fossem os primeiros, eles já começaram, mesmo se não tivessem passado do tempo, foi uma apresentação um pouco fraca, né? Olha, eu fiquei muito triste com aquilo, gente. Eu fiquei muito triste com aquilo. O Wilson jurava que ele ia arrasar. Ele estava parecendo perdido. O Leone parecia mais perdido ainda. Estouraram o tempo da prova, que é algo assim, é praticamente um crime se tratando de reality show com tempo para você cumprir alguma coisa. Entende? E o que mais dói é o seguinte: eles poderiam ter feito uma publi impecável.
sem errar nada, colocando todos os do's lá do briefing e tal. Mas se passasse do tempo, era flop na certa. Então, eu acho que para eles não tinha salvação. Se eles não tivessem passado do tempo, eles continuariam ali. Se eles passassem do tempo, como passaram, eles iriam pro flop. E é uma coisa que me deixou triste, porque são duas pessoas que têm uma personalidade assim bem forte e que eu estava começando a me apegar um pouco mais. Então, foi triste, foi decepcionante, mas é aquele negócio, né? É uma chance de melhorar para o futuro. Ai, gente, se a teoria da Alissa for verdade, né, da intenção de botar duas personalidades grandes pra poder bater de frente, acabou acontecendo com o próprio Wilson, infelizmente. Foi difícil de assistir. Principalmente quando a gente pensa naquela coisa de que um dos principais fatores de sucesso na hora de você vender um produto é carisma e personalidade, sabe? É a base de tudo. E os dois têm isso, eles têm isso de sobra. E o erro deles, né, até como foi apontado pelos jurados, foi não se apoiar nisso. Sabe, que eles têm esse carisma natural, mas eles tentaram se prender muito em roteiro, sabe, nos pontos certinhos do briefing. E foi isso que acabou prejudicando eles, porque deixou aquela performance mais engessada, sabe? Então, se eles tivessem apoiado nos pontos fortes, sabe, absorvido o briefing ao invés de decorar ele, e realmente se apoiar em carisma e personalidade, eu acho que era uma potencial vitória, sinceramente, porque são personalidades fortes. Mas entra naquela coisa, né? A gente não pode julgar, beleza que a gente tá aqui para julgar, né? A gente tá aqui para comentar, mas é aquela situação de pressão, sabe? É o tempo limitado para você elaborar uma publi, é a pressão, é o confinamento, não reflete o trabalho deles aqui fora, porém, lá dentro realmente foi complicado. Fiquei muito triste pelos dois, porque, novamente, é uma dupla também que eu esperava muita coisa. Eu tava super esperando o Leone entregar muito humor e piadas, sabe assim? Mas ele tava contido, gente. Ficou até estranhei, né? Eles não conseguiram brilhar. Essa dupla não conseguiu brilhar. E enquanto umas pessoas saíram do flop para o top, eles seguiram o caminho contrário, né? Que eles foram tops e vencedor, né? Da prova da semana passada. E dessa foram completamente pro flop. E já fazendo um parênteses rápido também com a prova do flop, o que eles não conseguiram brilhar aqui, eles brilharam no flop. Mostrando que é tudo questão também, gente, de mood e de prova. Mas ele tem que saber sustentar e o Wilson, de certa forma, teria que entregar muito mais, como eu falei, ele dividiu as duplas, né? Então a expectativa sobre ele estava melhor porque ele pôde escolher com quem ele queria trabalhar. E isso é uma vantagem enorme. Então, se eles tivessem feito mais uma coisa suave, não ter ficado tanto encafifado em decorar, 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 não parecer natural, talvez eles tivessem feito o suficiente para, né, não ter sido o pior desempenho geral. Mas cai com aquilo que a Luísa falou. Podia ter sido perfeito, mas se tivesse passado de 3 minutos, era flop de qualquer jeito. Né? Mas seria. Eu acho que teriam dado para passar um pano, não sei, mas depende se fosse tipo um segundo, mas eles passaram mais do tempo. E eles tinham chance de ter feito antes do tempo. Porque eles inventaram de falar um pouquinho mais no final. Mas aí fica a dica para melhorar, porque assim, não só vai ser um eliminado nessa semana. Então, se for pelo menos um deles for eliminado, o outro vai ter a chance de reverter o que aconteceu nessa semana. E então, os piores foram o Wilson, Leone e Sadraque. E no flop, eles se enfrentaram no desafio de fazer uma resenha gastronômica de um prato de miojo. Né? Seja essa resenha séria, ou engraçada, ou um pouco dos dois. O critério era de cada um, o critério era pessoal. E o vídeo estava lá para avaliarem. Os vídeos já foram divulgados para nós públicos, né, durante o episódio. Só o resultado que a gente vai saber semana que vem, mas aqui a gente vai opinar. Vou começar com a Neuza. E aí, Neuza, o que você achou do flop e quem você acha que será eliminado dessa terceira semana? A gente amei a ideia do flop, principalmente pelo que o Edu e o Fih falaram, sabe? Geralmente é uma coisa de maquiagem, close e tudo mais. Mas não, vamos falar de comida. E seguindo a linha do episódio Nós Taurinos, eu me senti assim, muito contemplado pela prova. Mas eu amei do Wilson e do Leone. Eu achei que os dois entregaram uma proposta muito bacana, levando mais pro humor, que é o forte deles, sabe? A frase final do Leone, pra mim, é o que grudou demais. A nota é dó. Domenical foi feito por anjos. Eu vou ficar falando isso o resto da minha vida, sabe? Eu vou avaliar tudo na minha vida agora com isso. Mas eu gostei muito da prova. Beleza que a gente só descobre na semana que vem, mas eu acho que no geral, a gente já tem uma ideia, né, de quem que não vai se juntar a nós, novamente. Nós não, né? A eles. Mas eu gostei muito da prova.
Olha, essa prova me prometeu nada e me entregou tudo. O que eu falei de expectativa com as duplas, que criei expectativa, me frustrei. Dessa vez eu me surpreendi. Eu não esperava nada daquilo. Eu vou confessar que eu senti falta do nosso terrível papel higiênico, que ele sempre marca presença na Club Secrets, dessa vez não teve, superaram esse meme. Mas a Chernofood do miojo com Cheetos, gente, eu tenho que falar que eu fiquei com a mão no coração, a mão na consciência com o Sadraque, porque ele demonstrou ali uma grande dificuldade para poder cumprir a prova. O Wilson, eu tentei gostar do vídeo dele, mas sei lá, não me passou uma vibe muito. Isso é uma resenha que, se eu tivesse rolando pelo meu feed do TikTok e passasse por isso, eu pararia para ver. Agora, o Leone, se a prova de flop desse direito a um win, seria do Leone. Porque, gente, o macarrão com o trigo colhido por mulheres virgens e o suco feito com uvas pisadas por gays. Ele entregou resenha, ele entregou caricatice, ele entregou a música do Ratatouille, ele entregou a nota dó dominical feita por anjos. Ele fez tudo. Por mim, se eu tinha ranço ou qualquer antipatia pelo Leone anteriormente, nesse momento eu tô chamando ele de papaizinho, porque ele entregou tudo. Olha, realmente. Pra mim, seria assim, winner do episódio, CB, winner do flop Leone. Olha lá. Porque, olha, esse flop foi um flop forte, né? Concordo com a Luísa. A gente não esperava nada. Eu tava esperando um prato. Eles entregaram pra gente uma refeição completa, né? Porque foi um flop que, assim, se o Sadraque tivesse saído melhor, seria uma completamente situação de tipo, nossa, a gente tá pra salvar os três, porque olha, né? Mas eu acho que pro Sadraque, gente, porque dos 3 vídeos que a gente teve, né, que a gente assistiu, a gente vê que o do Wilson e do Leone tem um começo, meio um fim que faz sentido pra gente. Concordo com a Luísa. Talvez o do Wilson no meu feed eu não teria tanto atrativo logo de cara. Mas o do Leone, com ele cantando, assim que eu escutasse cantando a música, eu ia continuar assistindo pra ver que presepada era essa que tava acontecendo aqui no meu feed, né? Então, assim, eu iria até o fim pra ver, porque aquilo é a nota dó dominical. Nossa, porque eu fiquei na minha cabeça que ele ia falar decolonial, né? Porque é um meme muito usado também pela JoJo, que a gente sabe que associa a JoJo com a JoJo viajando, né? Mas o ali, pra mim, ele ganhou esse flop, concordo. Ele foi ali e ele mostrou um lado que ele não tinha mostrado ainda, né? Esse lado de humor. Por isso eu falo muito das pessoas abrirem seu coração, porque por mais que ele tenha umas atitudes assim com uns shades que algumas pessoas não possam gostar, eu tô achando que ele tá mais legal de se acompanhar, principalmente por causa dessa prova do flop. Ele tava até mais aliviado no lounge das blogueiras, por sinal. Então acho que ele conseguiu se soltar mais. O Wilson conseguiu falar, como ele disse, de citar os memes dele, as coisas dele também. Deu pra ver que os jurados também estavam rindo, né, na hora da apresentação dele. Então acho que ele conseguiu. E se for levado só em conta realmente o flop, por mais que o Sadraque seja um dos favoritos do fã, um dos não, acho que ele é o favorito dos fãs, né, o maior favorito da temporada até agora, ele tem que ser eliminado, até porque o programa já foi gravado, mas eu acho que não tem como deixá-lo escapar dessa eliminação, infelizmente, porque Sadraque estava numa das minhas torcidas. Mas a gente tem que ser justo, né? A gente tem que ficar triste, mas ser justo e fazer, se ele foi eliminado mesmo, fazer o que a gente falou lá no começo com a Fada dos Sonhos. Seguir nas redes sociais e tudo, mas o resultado cabe à Diva Depressão, então semana que vem a gente vai estar comentando esse resultado, se a gente concordou ou não. Porque se a gente não concordar, a gente vai falar. Se a gente concordar, a gente vai também. Mas se a gente não concordar, a gente fala mesmo. E antes de continuar, quero falar aquele famoso lembrete, né, que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music e outros, toda sexta-feira falando de Corrida das Blogueiras, já que a gente assiste o Lounge e grava o episódio aqui para trazer um episódio redondinho e completo. Esse é o 3º episódio, voltem aí no podcast, gente, que tem o episódio da estreia, tem episódio falando das maquiagens artísticas também. Semana que vem vai ser a Noite das Colas Quentes, então tá vindo só os clássicos que estão aparecendo assim de cara com as blogueiras. Eu espero que semana que vem esteja elogiando bastante. Mas e lembrando, gente, que dezembro tá chegando, já é o finalzinho do mês de dezembro, vai ter 2 episódios por semana do podcast. Porque o quê? A vida de podcast
não para. Mas vão lá, avaliar a gente com 5 estrelas, curtir, compartilhar para quem gosta de Corridas Blogueiras também. Muito obrigado a quem está nos ouvindo e continue ouvindo, que agora a gente vai pro Lounge das Blogueiras, que foi exibido nesta quinta-feira, 23 de novembro, e os participantes tiveram que falar com quem não gostariam de fazer dupla em hipótese nenhuma numa futura prova. Se fosse um Drag Race Brasil, semana que vem eles estariam fazendo dupla com essas pessoas que citaram que não. Mas Corrida das Blogueiras eles deixam, né, escolher. Mas e aí, Luísa? Chegou mais um lounge, com direito a Diva Depressão cantando música do BBB 22, emulando o Thiago Abravanel. Você gostou desse lounge? Olha, eu gostei do lounge, mas eu ainda acho que o povo ainda tá muito na mentalidade do BBB do amor, sim. Porque ninguém é bobo e nem inocente. Todo mundo já sabe que vai chegar no Corrida, vai chegar no lounge, vai ter uma perguntinha que é pra criar discórdia. Todo mundo sabe disso. Aí você pega o cartão e começa a sabonetar. Ai, assim, não é que eu nunca faria isso daqui. Não é que eu nunca queria estar com essa pessoa. Não é que eu vou querer a distância dessa pessoa. Mas é porque a vibe não vai. Gente, eles estão te dando a colher para você misturar os ingredientes da intriga. Misture. Misture. A gente vai saber que vocês são amigos. A gente vai continuar assistindo a temporada. A gente vai continuar acompanhando, sabe? Aproveite a chance que o entretenimento está te dando de se fazer presente. Mas, fora isso, eu gostei do lounge. Achei, assim, tranquilo. Cada dia que passa eu estou mais barbitizada. E é isso. Essa é a minha opinião de hoje. Olha, pra mim isso é lounge dos Abravanéis. Desculpa, mas tá rolando isso na Corrida das Blogueiras. Que quando o Edu falou em algum podcast, eu não sei qual foi, gente, porque geralmente eu assisto o Diva Depressão nos podcasts que ele vai, eles falam de Corrida das Blogueiras, né? Pra ver se eu pego algum spoiler, ver se eles falam alguma coisa. E pra trazer, né, aqui informações com credibilidade, aqui nesse podcast jornalístico, que ele fala que esse cast era muito mais cascudo, no sentido de que eles eram mais sérios e mais pensavam muito nas coisas, né? Eu acho que eles têm medo do cancelamento, convenhamos, né? Tem medo do cancelamento, tem medo do que possam comentar o que comentavam com a Dakota, porque a Dakota puxava pra ela o lounge, o Eric puxava pra ele o lounge com algumas coisas, a gente chegou até a comentar nos episódios que a gente comentou do ano passado, mas eu acho que eles podem responder as perguntas, porque por mais que as perguntas sejam feitas com teor de treta, porque uma pergunta dessa é pra causar treta, né? Você pode responder e sem diminuir a pessoa e vai ser uma resposta legal, vai ser uma resposta de entretenimento e estamos aí, né? Porque, por exemplo, o Desastre foi citado várias vezes também e foi aí que eu falei que o Desastre conseguiu falar quase um minuto, né? Com a voz dele sem ser caricato, mas meio emulando o coloridinho, né? Dali, meio emulando o baianinho. Ele é o CD agora, né? Ele. Mas CB, né? Mas eu não tenho problema de errar o nome da marca aqui, que a Casa da Bahia, quando patrocinar a gente, então eu vou acertar o nome dela do começo ao fim. Mas, né? Podiam ter feito um aproveitamento melhor. Até o próprio Desastre poderia ter aproveitado essa chuva de respostas para ele, que é uma pessoa que não quer fazer duplo, né? E ter feito um mousse bem feito e puxado o protagonismo do lounge das blogueiras pra ele. Então eu acho que o povo tá muito pisando em ovos, estão muito abravanetizáveis ainda. E com Diva Depressão cantando a musiquinha no começo, gente. Eu senti esse teor, senti assim direitinha, por mais que estivessem rindo. Mas eu sinto aqueles, né? Falar que naquele fã da Taylor, conhecendo a Taylor, conhecendo o Diva Depressão, eles mereciam mais, gente. Nessa entrega desse reality show, porque os participantes estão devendo nesse quesito. Os participantes estão devendo no quesito, eu acho que entrega em reality show. Não se sentido de entrega de provas, que alguns estão entregando em provas, outros não entregaram em provas, algumas semanas foram boas, outras semanas foram um completo desastre, mas está faltando uma entrega como participante de reality show e dá para a pessoa da vida real e o participante de reality show andarem juntos e não acontecer nada demais, nada de errado, porque tem muitos participantes aí da Corrida das Blogueiras que te viu que conseguiram aproveitar seu tempo de tela de uma maneira que conseguiu sair com uma imagem muito boa também ainda. Né? Então a própria Elai, né? Ficava comendo as comidinhas, falava quando tinha que ser falado e conquistou o povo e conquistou a coroa. Então tem que saber como trabalhar isso, mas eu acho que precisam melhorar nisso. E na questão deles se atropelarem em parecer uma feira, eu só vou aceitar daqui pro meio da temporada, que é quando vai ter menos gente, e eu acho que vai dar certo. Fora isso, eu acho que eles precisam mesmo de mais atitude, e eu espero que tenham tido. E pra você, Neuza? 1000 maravilhas no Lounge das Blogueiras, tem críticas pra fazer, tem elogios pra fazer? Ai, gente, entregaram horrores literalmente nesse lounge.
Pra mim, assim, Edu e Fih começando o lounge cantando A Gente Não Vai Errar, aquilo foi carregado de ódio. Aquilo tinha um ódio ali de 100 anos acumulado. Porque, gente, parafraseando Bianca Del Rio, com liberdade poética, são blogueiras na caramba de uma competição. A única coisa pior é a cadeia. Então tem que perder esse medo de cancelamento, gente. A produção tá literalmente entregando cartões de discórdia pra entretenimento. E as pessoas estão pegando o cartão e transformando em bilhetinho de amor. Sabe? Você pegar uma pergunta do tipo, quem você jamais escolheria como dupla, e você apontar para cada um da sala e usar a justificativa de, nossa, eu jamais trabalharia com você, porque você tem uma personalidade incrível, nossa, você é uma pessoa maravilhosa. Eu não trabalharia com você pelas 1000 qualidades que você tem. Gente, pelo amor de Deus, faz isso depois do programa, faz isso no story de aniversário dos seus competidores, sabe? Ali é a hora de você ser sincero. Igual a Luísa falou, a gente sabe que a pessoa não vai levar pro coração, sabe? É uma competição, é uma pergunta que está sendo feita. Ali é a hora de você gerar entretenimento, sabe? Tudo que você não entregou no desafio, é ali que você vai entregar, sabe? E ai, eu fico frustrado com isso, eu fico frustrado com o lounge de gente sabonetando, sabe? Porque é uma oportunidade muito foda e as pessoas estão mornas, sabe, no lounge. Então, assim, sinto falta da falta de medo de cancelamento, mas foi um lounge bom. Não, não foi terrível, acabei de dizer que foi terrível, né? Joguei todas as pedras em cima, mas foi ok, sabe? Teve oportunidades perdidas. Vamos esperar os próximos episódios, ver como é que vai ser. Mas por enquanto é isso, tá morno pra mim. E isso de não levar pro coração, que eles falam tanto, né? Não vai levar pro coração. Olha, se quiser levar pro coração a nível reality show, pode levar pro coração, porque o que mais a gente gosta em reality show é rivalidade, gente. Entreguem essa uma rivalidade bem servida pra gente, né? Não só o miojo, mas eles precisam melhorar um pouquinho assim, como eu falei. Se eu gente, se eu fosse dono de uma grande marca brasileira e tivesse milhões assim, eu apostaria muito no Corrida das Blogueiras para ter como patrocinador, para fazer o Corrida das Blogueiras ter um mês de duração das gravações, para ver se prova evoluindo de forma mais rápida, né? Porque como é gravado tudo numa semana, 2 semanas no máximo, talvez eles, infelizmente, tenha esse nível de lounge até o final. Mas eu tô torcendo, gente. Eu tô torcendo muito pra gente estar cada semana aqui comentando que o nível tá melhorando, porque na make artística, por exemplo, semana passada o nível deu uma subida. Nessa deu uma derrapada, porque, como eu falei, uma red flag no quesito publis e publicidades aí tá sendo acionada por causa desse cast. Mas a gente espera que, se eles darem errado na noite de cola quente, eu vou dizer, gente, vocês não se prepararam de forma alguma para a corrida das blogueiras, né? Porque mais uma prova tradicional vindo daí. E agora, vamos para o nosso último bloco, que é o destaque do episódio, que toda semana cada um aqui da bancada e o convidado, quando tivermos, vamos escolher um participante por destaque, seja por qualquer critério, seja pessoal, por algo que disse, que algo que deixou de dizer, no caso, seja positivo, negativo, pelo episódio principal, pelo lounge das blogueiras. Hoje nós estamos os três aqui, ou seja, tem pela primeira vez a chance de termos 3 participantes como destaques. Mas vamos lá, Luísa. Quem é destaque do terceiro episódio da Corrida das Blogueiras, ano 5, e por quê? Olha, eu vou me dar a permissão de citar duas pessoas por motivos diferentes, porque eu passei o dia inteiro pensando qual desses vai ser meu destaque e eu não consegui achar um ponto de desempate. A primeira pessoa que eu falo é a Luna Hengel, porque finalmente eu estou vendo no programa a Luna que eu vi na inscrição, a Luna que eu vi nos vídeos dela que eu acompanhei, e que é uma menina super novinha, mas que já traz muita, sabe, desenvoltura, já traz muita, como é que diz, muita maturidade também. Então, eu vi finalmente a Luna Hengel, que eu estava torcendo no momento que eu vi que ela estava no programa. Então, ponte para a Luna por isso. Inclusive, se ela fosse mal nessa prova, eu não sei o que eu ia fazer, porque ela falou na inscrição dela que ela é apresentadora de eventos de anime, ela faz lives assim com uma certa frequência. Então, se ela fosse ser mal nessa prova, eu não sei o que eu faria. A segunda pessoa que eu vou citar é o Leone, porque ele me ganhou nessa prova do flop, não tinha como não citar ele. Ele foi grandão nessa coisa de fazer a musiquinha do Ratatouille e vir com o trigo colhido pelas virgens, a uva pisada pelos gays, a nota dó dominical. Gente, eles vão ser
os destaques para mim. Eu realmente tentei, até o último minuto, achar um ponto aí de desempate, mas vai ter que ser os dois, gente. Mil perdões, de verdade. E você, Neuza, vai trazer algum dos dois ou vem uma terceira pessoa por aí? Ai, gente, eu fiquei tão feliz que a Luísa trouxe o Leone, porque eu queria dar meu destaque pra ele, mas essa semana eu não consegui motivos o suficiente, apesar de que o flop dele foi assim, foi faraônico, então obrigado, Lu, por ter dado esse destaque pra ele. Mas pra mim essa semana eu vou dar pra ela. Concordo que ela não foi a melhor no desafio, nem de perto, mas por ela ser uma pessoa mais introvertida, numa situação de muita tensão, né, vendo a dupla dela descarrilhando ali no desafio, ela teve um jogo de cintura muito maravilhoso, sabe? E também do jeito que ela estava agindo no lounge, eu consegui ver a personalidade dela aparecendo mais. Então, assim, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ela, então eu gosto de ver assim ela reagindo, sabe, se mostrando. Então, hoje vou dar meu destaque pra ela, e é isso. Parece que eu tava adivinhando, porque antes de a gente começar a gravar o podcast, eu tava fazendo as artes do destaque da semana, do episódio, no caso, e tinha feito ali destaque de 4 pessoas. Porque eu digo, um dia a gente vai trazer convidado, se tiver 4, aí a Luísa tava lendo os pensamentos da Luísa já, sentindo que ia vir mais uma, porque eu vou trazer uma pessoa que não foi nenhuma das 3 que foi citada até agora, ou seja, vão ser 4 destaques nesse episódio, porque eu vou trazer a Ivy, gente. Porque ela conseguiu sair do lixo e foi pro luxo, né? E conseguiu se destacar com estilo, vencendo uma das principais provas do programa. E ainda vencendo de forma forte, porque ela não venceu porque foi a menos pior, né? Com uma coisa que poderia ter acontecido na primeira semana. Alguém ter vencido por ser o menos pior. Não, ela venceu porque realmente ela entregou uma boa prova, ela conseguiu se destacar, ela saiu de uma semana que ela ficou abaladíssima e veio para outra que conseguiu entregar uma reviravolta, que é um pouco de redenção, aí casa com o que eu adoro em reality show, ela começou a criar uma história para ela já, ela pode sair na próxima semana? Pode sair na próxima semana, porque reality show é tudo imprevisível, mas é muito bom a gente ver uma pessoa que estava por baixo, né, dando a volta, ficando melhor na prova, então para mim ela é, pra mim, um dos destaques do episódio, porque ela conseguiu fazer uma limonada com os limões que foram jogados no lixo dela durante esses 2 episódios aí que passaram. Então, parabéns, Ivy, parabéns, Leone, parabéns ela e parabéns Luna, porque vocês 4 vão ganhar um destaquezinho aqui, uma fotozinha no Instagram. Tá vendo? Vão ser marcados. Vai sair a fotinho no sábado que sai. Mas é isso, estamos chegando ao fim. Obrigado a quem nos ouviu. Quem quiser mandar ideia de tema pra gente é extrapodcast@gmail.com. Provavelmente o tema, gente, só vai sair semana que vem, não, ano que vem, né? Porque, como falei, vai ser 2 episódios por semana a partir de dezembro. A não ser que seja uma coisa muito grandiosa. Aí a gente abre uma sessão e lança episódio, sei lá, num domingo. Mas é isso. As minhas redes sociais, a da Luísa, a da Camponeuza e o do podcast vão estar na descrição. As redes sociais, como o Instagram dos participantes, vão estar marcadas no nosso post do Instagram, né? Também para vocês lá darem engajamento para os seus favoritos, independente se eles continuam ou não na competição. Então é isso. Nos vemos semana que vem com a Noite de Cola Quente e eu quero aclamar esse cast. Até lá e tchau! Goodbye, goodbye.